Olá, sou a professora Rejane e estudaremos hoje método de integração por soma de frações parciais, o primeiro caso. Então, método de integração por soma de frações parciais. Uma função racional y igual a uma f de x é uma função que pode ser expressa como um quociente de dois polinômios, p de x e q de x. Então, f de x é igual a p de x sobre q de x, tal que q de x tem que ser diferente de zero. Agora veremos como integrar algumas funções desse tipo, as funções racionais. Exemplo 1. Dada a função f de x, vamos calcular a sua integral. Para calcular a integral dessa função f, vamos primeiramente fatorar o denominador. x² mais 5x mais 6 pode ser escrito como um produto de fatores lineares. Aqui eu vou encontrar as raízes, vou fazer aqui a Bhaskara. O A vale 1, o B vale 5 e o C vale 6. Aplicando a fórmula de Bhaskara, eu tenho menos 5 mais ou menos raiz de 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes o A vezes o C, 24, sobre 2 vezes 1. Então, vai ficar menos 5 mais ou menos raiz de 1, que é 1, sobre 2. Aqui nós teremos duas raízes. x1 igual a menos 5 mais 1, dá menos 4 por 2, dá menos 2. E x2 igual a menos 5 menos 1, menos 6 por 2, menos 3. Então, as raízes são menos 2 e menos 3. Como é que a gente fatora esse polinômio que tem o a aqui valendo 1? É a, que nesse caso é 1, que multiplica x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Então, se as raízes aqui são negativas, o resultado aqui desses fatores lineares fica com positivo. Então, vai ficar x mais 2 vezes x mais 3. Se eu aplicar aqui a distributiva e fazer a multiplicação, eu volto para esse polinômio aqui de grau 2. Então, aquela nossa função f de x pode ser escrita como sendo 6x mais 16 sobre x mais 2 vezes x mais 3. Note que, se pudermos escrever a função f como uma soma de frações parciais, né? Como que eu vou separar aqui o denominador, que é um produto, né? Qual vai ser o valor dessa constante a e dessa constante b, que, somadas essas duas frações, resulte nessa fração aqui, onde a e b são constantes. Poderemos, então, calcular a sua integral, integrando cada uma das parcelas, que aí vai ficar fácil de integrar. Pergunta: é possível escrever a função f dessa maneira? A resposta é sim. Vejamos como fazer isso. Então, eu vou pegar essa nossa função f e vou descobrir quanto vale a e quanto vale b. Fazendo o quê? Tirando o mínimo dessas duas frações, que será o produto desses dois fatores. Eles não têm nada em comum. Então, x mais 2 vezes x mais 3. Quando eu divido esse denominador aqui por x mais 2 e multiplico por a, resulta a vezes o outro termo, x mais 3. Quando eu pego esse denominador e divido por x mais 3 e multiplico por b, sobra b vezes o outro fator, x mais 2. Então, aplicando aqui a distributiva, ax mais 3a mais bx mais 2b.
o denominador continua o mesmo. Ou juntando, vou juntar esses dois termos aqui que tem x em comum, então vai ficar a mais bx, e os outros dois termos que não tem x são um termo independente, 3b, 3a mais 2b. E aí, a gente vai igualar com o que a gente tinha aqui inicialmente. Vejam que o denominador é o mesmo, então eu posso apenas igualar os numeradores. O coeficiente do x aqui é 6, ele tem que ser igualado a a mais b. O termo independente aqui é mais 16, então ele será igualado a 3a mais 2b. Logo, temos um sistema linear de duas equações com duas incógnitas, a e b. Para resolver esse sistema, o que a gente pode fazer? Por exemplo, multiplicar a primeira equação por menos 2, toda ela. Então, ficar com menos 2a menos 2b igual a menos 12. Para quê? Para que eu consiga, somando essas duas equações, eliminar uma das variáveis. Quando eu eliminar aqui o b, eu vou ter menos 2a mais 3a, vou somar essas duas. Eu vou ter a desse lado aqui, lado esquerdo. E do outro lado, menos 12 mais 16 dá 4. Então, o a vale 4. Tendo o valor de a, eu posso substituir em qualquer das equações e acho b. Por exemplo, se eu colocar aqui no a mais 6, a mais b igual a 6. Se o a vale 4, então o b vai ficar 6 menos 4, está aqui o valor de b igual a 2. Então, nós encontramos as constantes a e b, 4 e 2. Assim, dizemos que a soma dessas frações parciais é a representação da nossa f na forma de soma de frações parciais. Então, nós queremos integrar essa função f. O que a gente vai fazer? Calcular a integral desta soma aqui, dessas frações parciais. Podemos separar esta única integral aqui como uma soma de duas integrais. O 4 é uma constante, pode sair para fora da integral, o 2 também. E como é que a gente resolve essa integral? Temos que fazer aqui uma substituição. Nesse caso, o u é x mais 2 e o dx é igual ao próprio du. Aqui, o u é x mais 3 e o du é igual a dx. Então, nós teremos du sobre u da ln do módulo de u. Ou seja, 4 ln do módulo de x mais 2, que aqui o u é x mais 2, mais 2 ln de módulo de x mais 3, que aqui o u dessa integral é o x mais 3, mais constante c. Se o grau de p de x for menor que o grau de q de x, então o grau do numerador menor do que o grau do denominador, a transformação segue de maneira análoga ao exemplo anterior. Mas, se o grau de p de x for maior ou igual ao grau de q de x, então precisamos fazer a divisão de polinômios. Como é feita a divisão de polinômios? P de x dividido pelo polinômio q de x vai resultar num polinômio s de x com um resto r de x, resto da divisão. Então, P de x sobre Q de x pode ser escrito como o que deu aqui, né, o S de x, mais
o R de x dividido por Q de x, que é o que nós temos aqui. Onde R e S também são polinômios. Então, como a gente parou a divisão aqui, significa agora que o R de x tem grau menor do que Q de x. Por exemplo, exemplo 2. Temos que calcular essa integral. No numerador eu tenho um P de x. No denominador, um Q de x. Mas o grau do numerador é maior do que o grau do denominador. Então, a gente pode fazer a divisão de polinômios. Primeiro passo é realizar essa divisão. 3x² mais 2x mais 1 dividido por x mais 1. Eu pego o primeiro termo aqui desse polinômio e divido pelo primeiro termo deste outro polinômio. Então, 3x² dividido por x dá 3x. Quando multiplica, passa para o lado de lá com o sinal contrário. Então, 3x vezes x dá 3x², vem para cá, menos 3x². 3x vezes 1 dá mais 3x, vem para cá, menos 3x. Agora, 3x² menos 3x, isso aqui vai cortar, 3x². E 2x menos 3x dá menos x. Aí, baixa o mais 1 aqui. Menos x dividido por x dá menos 1. Quando eu multiplico, passa para cá com o sinal contrário. Menos 1 vezes x dá menos x, troco o sinal, mais x. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, passa para cá, mais 1. Aí, menos x com mais x dá 0, e 1 com 1 dá 2, que é o resto da divisão. Então, nós temos como resultado da divisão de P sobre Q, 3x menos 1, mais esse 2 dividido pelo x mais 1, que está aqui. Então, nós temos essa parte inteira, mais essa fração. Segundo passo, reescrever a função e integrar. Então, nós temos a integral de tudo isso daqui, que é a mesma coisa que P sobre Q. Posso separar as integrais, porque eu tenho soma e subtração. Então, a integral de 3x, 3x² sobre 2, menos integral de 1 dx dá x, mais 2, integral de dx sobre x mais 1. Tenho que fazer por substituição. X mais 1 é u, então du é dx. Integral de du sobre u dá ln do módulo de u, e o u volta para x mais 1, mais constante c no final. Então, neste caso, quando a gente reescreveu essa função racional, a gente já chegou numa integral que a gente consegue resolver diretamente. No exemplo anterior, conseguimos integrar a expressão de forma direta. Porém, há casos em que a função r de x sobre q de x precisa ser reescrita como uma soma de frações parciais, fatorando o polinômio que a gente tem aqui no denominador, como a gente fez no exemplo anterior, o máximo possível. Então, nós temos o caso 1, q de x é um produto de fatores lineares diferentes. Então, se o nosso denominador q de x, ele é escrito como um produto aqui de fatores lineares. Todos os x aparecem aqui na potência 1. Como é que a gente vai fazer essa soma de frações parciais?
Então, nós vamos reescrever a função r sobre q como sendo uma constante sobre esse primeiro fator, mais uma outra constante sobre o segundo fator, assim por diante, mais uma késima constante sobre o késimo fator, onde a 1, a 2 e a k são constantes a serem calculadas, como a gente calculou antes o a e o b. Por exemplo, calcule a integral de 5x menos 10 sobre x² menos 3x menos 4. No numerador, eu tenho um polinômio de grau 1. No denominador, um polinômio de grau 2. Então, aqui eu não preciso fazer a divisão de polinômios. Só vou fazer quando o grau do numerador for maior que o grau do denominador. Então, aqui eu já tenho o r de x e o q de x. Agora, a gente tem que ver aqui no denominador quais são as raízes para ver se a gente tem raízes distintas, que aí vai ser o primeiro caso. Se as raízes forem distintas, a gente vai fatorar esse polinômio aqui como sendo x menos x1, que multiplica x menos x2, as duas raízes. O coeficiente a aqui é 1, então aqui na frente fica 1. Se aqui eu tivesse um valor diferente de 1, ele apareceria aqui na frente desse produto de fatores lineares. Então, como o grau do numerador é menor que o grau do denominador, não se faz necessária a divisão de polinômios. Logo, vamos fatorar o denominador e transformar a função em uma soma de frações parciais. Vamos lá. x² menos 3x menos 4 tem duas raízes, 4 e menos 1. Então, quando eu escrever aqui na fórmula x menos a primeira raiz, que é 4, que multiplica x menos o menos 1. Daí, por isso que aqui acaba dando mais 1, porque a raiz é menos 1. Então, numerador 5x menos 10 e no denominador eu tenho esse produto, x menos 4 vezes x mais 1. E aí eu vou separar, é um a sobre o x menos 4 mais um b sobre o outro fator linear distinto, x mais 1. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no primeiro exemplo. Vou tirar o mínimo, que vai ser o produto deles, e vou dividir este denominador por x menos 4, dá x mais 1 vezes a. Esse denominador todo dividido por x mais 1 dá o x menos 4, vezes o b. Vou aplicar aqui a distributiva. Vou ter ax mais 1a mais bx menos 4b. Vou juntar os termos que tem x, que vai ficar a mais b vezes x, e a menos 4b, que é o termo independente. E aí eu vou igualar com o que eu tinha inicialmente. O coeficiente do x aqui é 5, então a mais b vai ser igualado a 5. E a menos 4b vai ser igualado a menos 10, resultando num sistema linear com duas equações e duas incógnitas. Para resolver, eu posso, por exemplo, multiplicar a segunda equação por menos 1. Ficar com menos a mais 4b igual a 10. Para daí, somando essas duas equações, o a aqui é eliminado. Eu tenho b mais 4b dá 5b, igual a 15. b igual a 15 dividido por 5, 3. Se b é 3, eu volto aqui para qualquer uma das equações, por exemplo, essa primeira aqui. Eu vou ter a mais 3 igual a 5, significa que a igual a 5 menos 3, então o a 2. Então, nós vamos reescrever
essa integral, que a gente tinha uma única fração, nessa soma de duas frações parciais. Então, essa integral será substituída por essa integral aqui, da soma das duas parcelas. Podemos separar as duas integrais, tirar as constantes para fora. X menos 4 nessa primeira será u, du é igual a 1 dx, e na segunda, x mais 1 é igual a u, du é igual a dx. Então, teremos 2 vezes ln de módulo de x menos 4, mais 3 vezes o ln do módulo de x mais 1, mais uma constante c, porque é integral indefinida. Então, na aula de hoje, estudamos o método de integração por soma de frações parciais, o caso 1. Até uma próxima aula.